O que as igrejas não ensinam. Oitava parte. Rebatismo, a especulação de várias religiões. A simbologia do batismo foi mudada após a morte e ressurreição do Senhor Yeshua, deixou de ser o símbolo do arrependimento para simbolizar o sepultamento dos pecados e o renascimento em Cristo das obras mortas para a glória do Eterno, para podermos viver em novidade de vida. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, versículo 4. Quando na palavra de Deus é ensinado que o rito do batismo é ordenado apenas uma única vez na vida da pessoa, eles dizem, único é apenas na fórmula, o rebatismo é uma nova lavagem, pois a pessoa foi emporcalhada novamente pelo pecado. Portanto, é necessário que seja feito um novo batismo cada vez que a pessoa retornar à igreja. Se for esta verdade o que estas religiões estão ensinando, neste caso, quando a palavra de Deus afirma no mesmo texto que há, primeiro, um só Senhor. Neste caso a Bíblia está mentindo segundo essas religiões, porque o sentido bíblico não seria um mesmo, mas uma falcatrua para esconder uma variedade de senhores. Segundo, uma só fé. Neste caso a Bíblia está mentindo segundo essas religiões, porque o sentido bíblico não seria um mesmo, mas uma falcatrua para esconder uma variedade de fé. Eu costumo dizer que fé no plural é fezes. Terceiro, um só Deus. Neste caso a Bíblia está mentindo segundo essas religiões, porque o sentido bíblico não seria um mesmo, mas uma falcatrua para esconder uma variedade de deuses. Quarto, aceitar ou rejeitar. É questão de ter uma fé incorruptível ou uma fé corruptível, a qual classe você quer pertencer. Dos que creem de forma incondicional na palavra de Deus e aceitam apenas um único batismo caracterizando uma fé incorruptível, ou do grupo dos que creem na palavra da religião e aceitam variações de batismos caracterizando uma fé corrupta. Para quem tem a fé incorruptível, um só Senhor, uma só fé, um só Deus não é na fórmula, e sim, na essência e profundidade da palavra e numérico em todos os sentidos, bem como, um só batismo. Rebatizar uma pessoa é viver princípios corruptos e aventados pela fé corrupta para satisfazer os autoconhecimentos pessoal da apostasia, que em muitos casos tem substituído as verdades de Deus pelas verdades das sombras das trevas. Embora a teologia usada de forma correta não seja útil ao desenvolvimento espiritual, a teologia tem sido usada para substituir os princípios básicos e primordiais estabelecidos por Deus em sua palavra. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versículos 5 e 6. O batismo realizado depois da morte de João e após a ressurreição de Yeshua o Cristo deixou de simbolizar o arrependimento para simbolizar apenas o sepultamento da velha natureza pecaminosa para a ressurreição de uma nova natureza purificada e santificada no Senhor Yeshua. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, versículo 12. O batismo não retira a sujeira do corpo material ou espiritual. O batismo em si é apenas um mergulho nas águas feito por outra pessoa. O que o torna em valor é a fé que a pessoa tem de que o Senhor Yeshua purifica de todo o pecado. E com o batismo a pessoa firma um compromisso de viver uma boa consciência diante de Deus, firmado na ressurreição de Yeshua e jamais nas doutrinas da Igreja. Se porventura, esse compromisso for quebrado, não é feito um novo batismo, apenas é feita a reconciliação com Deus, pois é um só batismo. O compromisso ou aliança quebrada não é o batismo, é a aliança que Deus faz com o ser humano, e esta aliança é com o sangue de Yeshua Cristo, e não há necessidade que Cristo morra novamente para ser refeita esta aliança. Ao ser reatada esta aliança não há necessidade de um novo batismo, pois somos lavados e purificados no sangue do Senhor Yeshua e jamais com o batismo.
A aliança ou comunhão não é o batismo e o rebatismo é uma mentira da teologia. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yeshua Cristo. 1 João 1, versículo 3. Andar na luz não é obedecer às doutrinas da Igreja e suas regras, é estar ligado a Cristo, e estar ligado a Cristo não é fazer parte de uma religião. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yeshua, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Yeshua o Cristo. 1 Pedro 3, versículo 21. É melhor obedecermos e crermos nos ensinamentos da palavra de Deus, ou obedecermos às doutrinas espalhafatosas e corruptas da teologia-mentira? Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Marcos 7, versículo 13. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. O que temos a perder se aceitarmos apenas um batismo ensinado pela palavra de Deus? Só temos a ganhar. O que temos a perder se aceitarmos a mentira do rebatismo? Na mentira não há salvação. E todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. O que temos a perder se aceitarmos infinidade de batismos para a mesma pessoa inventados pela teologia? A vida eterna, porque na mentira e no engano nenhuma pessoa será salva. Sendo a pessoa enganada com falsas doutrinas, quem a levou a viver segundo o engano é quem pagará a conta. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.